De uns anos para cá, surgiram algumas decisões no sentido de que o prejuízo nas nulidades, mesmo nas nulidades absolutas, não apenas as relativas, precisa ser provado. Esse novo entendimento, a nosso ver, ele compromete o futuro do processo. E é um equívoco, e não é um equívoco pequeno, é um equívoco enorme. Eles comprometem a seriedade do processo e a própria moralidade do processo criminal. As nulidades são as guardiãs das garantias do processo. Sem nulidades, essas garantias ficam completamente desprotegidas. O processo passa a ser uma movimentação cartorária, uma sucessão de atos e deixa de ser uma relação jurídica. A nulidade se apresenta sob duas formas, a nulidade absoluta e relativa. A absoluta se dá quando falta um ato essencial ao processo, e a relativa se verifica quando falta uma formalidade essencial de um ato essencial. Essas nulidades, tanto a absoluta como a relativa, elas geram a presunção de prejuízo. Essa presunção decorre da lei. Por que o legislador teria criado a nulidade em tais e tais e tais casos se ele não presumisse a existência de prejuízo? Não foi por brincadeira, por diversão, não, foi porque ele presume que se determinados atos não fossem praticados ou formalidades, haveria prejuízo. Para entender isso, vamos ver qual a origem desses atos essenciais que geram nulidades. Qual a origem deles? Quando vai se fazer um código de processo, a primeira providência do legislador não é sair redigindo normas menores. Não. A primeira providência é estabelecer quais os princípios fundantes desse código, quais as regras principais, quais os princípios gerais de direito. Pois bem, o nosso Código de Processo Penal, no capítulo que trata das nulidades, todas elas, sem exceção, protegem esses princípios, esses fundamentos. E, inclusive, a maioria deles constitucionais, são fundamentos, são princípios constitucionais. Mas, uma vez que o legislador, voltando à formação do Código, estabelece quais os princípios, quais as regras fundantes, o que ele vai fazer? O que o legislador vai fazer? Ele vai criar, ele vai elaborar os atos essenciais do processo, os atos que vão dar estrutura ao processo, a defesa, a acusação, o juiz imparcial, a denúncia. Todos esses atos essenciais, eles são decorrência daqueles princípios fundamentais. Eles são representantes diretos daqueles princípios constitucionais. As normas que fazem previsão de atos essenciais são normas que representam diretamente os princípios fundantes do Código de Processo Penal. Então, essa é a razão pela qual esses atos que dão estrutura ao processo, e é uma estrutura jurídica, eles não podem faltar. Porque no momento em que falta uma estrutura, uma base estrutural do processo, o processo inteiro desaba.
É por essa razão que a falta desses atos gera uma presunção de prejuízo, porque eles são estruturais, eles não podem faltar. E essa presunção é iure et de iure, ou seja, ela não admite prova em contrário. Quando há falta de ato essencial, não se admite prova de que não houve prejuízo, mesmo que esse prejuízo seja presumido, como na maioria das vezes é. A ordem jurídica considera verdadeiro o prejuízo. Essa presunção não admite prova em contrário. Ao contrário que se verifica com a nulidade relativa, em que o juiz pode demonstrar a ausência de prejuízo pela falta de formalidade essencial para não reconhecer a existência da nulidade. Se fala tanto em prejuízo, mas falta uma definição do que seja prejuízo direto e indireto. O que seja prejuízo direto, imediato e prejuízo remoto. Isso não foi explorado e existem esses dois prejuízos. O prejuízo direto é a finalidade do ato que não se realiza. Normalmente a violação se constitui na violação de um princípio geral de direito que criou aquele ato. Já o prejuízo indireto, remoto, ele varia, depende do ato. Existem prejuízos remotos que vão afetar, que vão dizer respeito ao acervo probatório, ao acervo indiciário final colhido pelo processo. Outros vão prejudicar, o prejuízo remoto vai dizer respeito à decisão, à qualidade da decisão. O prejuízo vai se verificar frente à imparcialidade da decisão. A decisão vai ser parcial, a sentença vai ser parcial, o julgamento vai ser parcial. É variável. O prejuízo direto, ele normalmente pode ser comprovado facilmente. O prejuízo indireto, remoto, é que fica difícil. Que é no caso da fase de instrução, esse prejuízo remoto diz respeito ao acervo probatório. Então vamos aos atos processuais essenciais, alguns atos processuais essenciais do processo, para visualizar melhor isso que eu estou falando. Processo sem defesa, ou com defesa muito pobre. Prejuízo direto à ampla defesa. Falta de exame de delito nas infrações que deixam vestígios. Falta de exame de corpo de delito direto ou indireto. O prejuízo ao princípio da verdade real e da ampla defesa. A ausência de citação. O prejuízo se dá direto, se dá à ampla defesa e ao contraditório. A ausência de notificação para o interrogatório, a ausência de interrogatório, de oportunizar, não se oportuniza o interrogatório. O prejuízo direto se dá à ampla defesa e à verdade real. Esses exemplos que eu dei, o prejuízo remoto, afetam o acervo probatório. Por exemplo, sem defesa, ou defesa muito pobre. Sem defesa, o acusado sem defesa, com defesa muito pobre, o acervo probatório colhido ao final do processo vai ser pobre, vai ser insatisfatório. Vai ter ou pouca quantidade ou pouca qualidade. E há como provar isso? Tem como provar? Não tem como provar. Por isso que o legislador presume o prejuízo. Por que não tem como provar? Porque eu não posso comparar esse processo em que faltou defesa com um outro processo igual em que não faltou defesa, para fazer uma comparação. Então eu não tenho como provar que o prejuízo perdeu em qualidade, perdeu em quantidade. A mesma coisa o exame de corpo de delito. Falta exame de corpo de delito, direto ou indireto, no processo, não tem prova de crime. Como é que está o acervo probatório? Está prejudicado. Mas tem como eu determinar se esse exame de corpo de delito melhoraria ou não a situação do acusado? Não tem, não existe. Então eu dei exemplos de atos essenciais que provocam prejuízo ao acervo probatório.
Vamos ver alguns exemplos de atos essenciais que provocam prejuízo à decisão, ao julgamento, à sentença, né? A qualidade da sentença, a imparcialidade da decisão. Uma pronúncia numa versão acusatória, com excesso de linguagem, provoca prejuízo à ampla defesa. A comunicação livre entre os jurados coloca prejuízo direto à imparcialidade dos jurados. A falta de sorteio dos jurados, o prejuízo direto é ao juiz natural. A sentença sem fundamentação, o prejuízo é à ampla defesa, ao contraditório, ao duplo grau de jurisdição, prejudica o recurso. O juiz é incompetente, o prejuízo é ao princípio do juiz natural, prejuízo direto. O juiz é suspeito, o prejuízo é a sua imparcialidade, né? O princípio da imparcialidade, prejuízo direto. Qual o prejuízo indireto nesses casos? Tomando, por exemplo, a pronúncia em uma versão condenatória, com excesso de linguagem, como é que eu vou conseguir provar de que ela influiu na decisão dos jurados? Não tenho. Eu não tenho como entrar na cabeça dos jurados. Se há comunicação entre os jurados, o prejuízo direto é o prejuízo à imparcialidade. Agora, o remoto diz respeito à imparcialidade dos jurados. Como é que eu vou demonstrar que aquela comunicação entre os jurados provocou prejuízo remoto, ou seja, influiu no julgamento, na decisão, na imparcialidade dos jurados, na qualidade da decisão dos jurados? Não tem. Portanto, e por consequência, essa afirmação de que as nulidades, inclusive as absolutas, nas nulidades é necessário que o prejuízo seja provado, materialmente provado, que não se admite presunção de prejuízo. Mas a presunção de prejuízo ela foi estabelecida pelo legislador quando ele criou atos essenciais. Ele não criou por acaso. Ele não criou por acaso. Há um motivo. O legislador não legisla por acaso. Ele possui suas razões. E a razão da criação da nulidade pela falta de ato essencial só pode ser, evidentemente, que aquela falta daquele ato provoca prejuízo. Se gostou desse vídeo, clica aí embaixo aí em YouTube e se inscreve no meu canal, que às vezes eu faço algumas conversas informais sobre o processo penal. Muito obrigado.